Olá, welcome to Calítica. A mim chama Karin. Esse mais em Jumbai de tudo fim de semana. E na dia da hoje não tenho ali comigo Ismael Jata. Ismael Jata e um artista contemporâneo guinense. Como que nós estamos falando, é crioulo pintor. Mas é pintor, de pintor de ita faz arte, ita desenha, ita pinta. E ele, Ismael, está ali conosco para contar nosso percurso de vida. Como é que ser o pecador que ser da hoje. De onde é que sai na alto que chega ali, cá que esse caminho, suma sempre mudando da fala, cá que sapatear aqui dados, cá que derrotas que tem, né? É com essa chega ali, canto bias que cai, canto bias que landa, e como é que fazer para conseguir landa ou que cai. Importante para nós identificar, importante para nós saber como na vida a sorte que tem, e me vem contando daquilo, como tudo que eu trabalho, se você trabalhar, você tem a sorte. Então está preparando para a sorte. E nesse âmbito, não tem Ismael, para nos juntar um bocadinho. Alô, sim. Bom dia, Ismael, como é que está? Bom dia, Karen. A mim está bem, obrigado. Muito obrigado por estar aqui no espaço de Jumbai, de Calítica. É um prazer sempre ter, não te acompanha boa arte, te acompanha o trabalho, tio. Mas a hoje falamos para um convidado para contar no King Ismael, para nós que todos de longe não se vê, a boi King, ou a nós que consumo mais perto, que não tem que relação com bom. Então, é uma oportunidade para nós consumir melhor, para nós saber Ismael e King realmente. Contar no King Ismael. Bom, Ismael é alguém simples, humilde, que nasce numa família humilde, uma família lutador, uma família que se respeita, tudo. Uma família que te dá, além de si próprio, membros, e te dá para outros. A mim é alguém muito simples, para quem eu consigo, e que é de fácil fazer amizade, mas vou fazer amizade comigo, e amizades que te acaba nunca. E amizades que a nossa luta luta pé. Tenho 5 irmãos que ama, que estão bons, que servem também de referência de vida, no estudo. Um padrinho na Bissau, não quero ser na Bafata. Não quero ser na Bafata. E na Bafata, e foi em ponto focal de arte, de um curso de interesse de arte, que nós tivemos na meninessa, a nós todo, não está com Carlos de Lata, Carlos de Arame. E sempre foi bom na com Carlos de Lata, que é Arames, e não aprendi também, durante a meninessa, visualiza cultura. Ao que não falo de cultura, e mais que partes de girondade. Onde é que Giro estava na minha casa, e minha mãe fazia parte do que grupos de Giros. Eu também na casa, eu tenho aqui esse grupo, bom, na palavras ligar mais a cristão ou católico, entre aspas, nós estamos falando de mandondade. Em termos muçulmanos, não temos aqui parte, não temos aqui coisas de Deus, assim, né? A mim, e de uma família da fala muito religioso e muito cultural, que de duas etnias, misto, fula com mansonca, minha papai é cristão, minha mamãe é muçulmana. Então, durante a minha meninessa, relação aqui com a cultura. Mas que não falava, não está com um bocado de arame, caro de silata, não trabalhava para o hospital de Bafatá, não está metido dentro de cobas, vai buscar aqui tampos de penicilina, para vir compor ordens de carro. E depois que minha papel vim transferido para Gabo, nós teve 7 anos na Gabo, não vai que dote de meninessa que nós temos de compor carros de arame pilata, e não continua a fazer sempre na Gabo. Então, lá não consigo minha primeiro ano de escola, minha primeira classe na Gabo, e que minha colegas de zona não continua, não entra na pioneiros com cena
desenvolvi, pioneiros que começaram a implementar na Gabo, não foi primeiros pioneiros de partido. E de lá, não entra falar também, e teve um elo de ligação com a cultura, porque pioneiro inspirava mesmo cultura, né? Não trabalhar, declamar, poesias. Então, e sempre foi assim. Para começar a desenhar, e foi para ver de risco cabeça andar, que minha papel tapum sempre desenha para ver o que é. E foi na Bafatá, que 6 anos de idade. Minha irmã, hora que ela estudar, no instinto de, para quem incomoda ser estudo, minha papel está dando folhas, que desenhos, para pôr aqui folha branca, riba de desenho, para bater cópia. Aqui cópia, desenho, e não paixão e amor para desenho. Então, continua. Desde então, continua a desenvolver. Minha papel está sempre perto, na dúvida se estava direito, e se está direito. Tá pegando? Mas, achava a mim, na minha cabeça, como minha papel está dando aquilo, e para incomodar minha irmã, só que não estuda de noite. Bom, e cabarina é uma paixão e amor para a arte, né? Então, quem entra em primeiros anos de escola, primeira, segunda, nunca por falar voz muito dela, mas partindo de quarta classe, não entrava já na ciência na atrás, não falava já do corpo humano. Então, a mim está mandado sempre para quadro, vai desenhar coração, corpo humano, né? E eu não entra naquele tipo de aulas. Então, está fácil. E colega surta ngabamba kuma, é tão bom, meu desenho sempre era bom, e por sorte eu falei com ele que tem aptidão de desenho, então está mandado para fazer sempre que desenho. E foi assim, quinta classe também foi mesmo. E Clube de Gabo, não falei de década de 80, então, e tem aqui filmes, cartazes, tem que filmes de Chico Norris, Rambo, então cartazes precisava de desenhado para colar para a gente ficar tipo de filme. Então, tem um colega de turma na quinta classe, ele que está fazendo aquilo lá. Então, ele não aprende a fazer cartazes, não está fazendo aqui junto, e está mostrando como é que está fazendo. E continuamos também bem aprende a fazer Chico Norris, Rambo, como cartazes de filme, né? E mesmo assim, continuamos a fazer, mas nunca teve um conhecimento como e tem aqui que está falando arte plástica, ou e tem esses tipos de pintura em Caciba, mas eu mantenho aptidão na parte de desenho. Então, não sei de Gabo, não transferido para Bafatá, meu pai transferido para Bafatá, e na Bafatá, não ter o primeiro encontro com literatura. Então, se minha papel bem de estudo e tinha manga de livros, entre naqueles livros estava literatura mundial e literatura portuguesa. Então, tem sempre livros no alcance, e um dos coisas que a gente fala bem são que Deus dá na nossa família, não pode ir base de livros, não pode ir base de conhecimento, porque meu pai é alguém que tem conhecimento, e foi terceiro homem que cuidou para mim na luta de libertação para dar aulas, e foi um dos quase fundadores da escola piloto. Então, e tem esse conhecimento que nunca disse de passar para nós também, para não adquirir. Que ele se vê e tenta transmitir esse conhecimento. E minha mãe também dá esse conhecimento de vida, de que ele teve, para não fazer. E tem a ponto que minha mãe teve que dizer se enfermagem, curso de enfermagem, para poder ser mais próximo a nós. Então, eu coisa assim tudo, e coisas que fazem parte da minha vida, e coisas que marcam toda a vida, né? E estão a marcar a minha vida sempre. Então, na fala boa de literatura, minha encontro com literatura foi 16 anos, que um curso na lei, mas sim tinha bastante conhecimento que era um escritor, que era um poeta, um curso a escrever, copiando versos de Carlos Drummond de Andrade, e tem um poema que gosta de chuva dele de lei, que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, e no meio do caminho tinha uma pedra. Dessa pedra, sei lá, né? Mas um poema que gosta dela, e depois de forma de escrita cativante. E na fala de 16 anos. Então,
Mbinta lei ba Luís Camões, ba Fernando Pessoa. Assim continua, está escrever, mas sem ter conhecimento de que aqui literatura guinense, ou quem escritores, poetas guinenses, não sabe, continua está fácil. Minha vida de menina foi essa, que gente que quer saber, pode pensar como a mim, não olha alguém na face, não. Um pedido não quer, é um pedido que é. Tudo que está fazendo hoje ligado à cultura, e coisa que um pedido, não teve apoio sempre de minha irmãos, de minha pais, sempre. Então, e coisas que a mim não tem conhecimento, como no mundo real que nós temos, existe. Talvez está pensando como a mim, era alguém que não pensava pela primeira vez. Então, depois que nós transferido de Bafata para Bissau, nós teve que vir para Bissau porque nem trabalhar para liceu, nós teve na altura liceu que tem no interior, né? E nós chegamos e que foi muito tempo e teve guerra de 7 de junho e que a antiga Bissau não fazia parte de teatro lanta, a minha ator de teatro lanta não fazia teatro e não teve arte dramática no filme de Flora Gomes, que não preparava para fazer na Cabo Verde, era para fazer ali, mas para ver a situação do país, Flora teve que fazer na Cabo Verde, que era minha fala. E porventura, nunca vim continuando aqui o projeto, e a mim e alguns colegas não teve que retirar daqui o projeto. Então, de lá surge a iniciativa de fundar grupo teatral, que é o Teatro Lanta, que foi um dos maiores grupos de teatro naquela época, né? Então, continuei com gosta, então continuei a fazer teatro, até naquele momento que eu estava fazendo teatro, não participando na bolsa de estudo, onde que a mim foi um dos selecionados para ir aqui bolsas. Então, a burocracia, a corrupção, ditadura, maldade de pecadores nesta terra, e que Catapuno não consegue que não existia ou que está destinado para nós, e não acaba de perder aqui bolsa. Alguns minhas colegas teve que vai, e não ficar. E ainda falou, não teve um pensamento frustrante. Não sei de Kwame Nkrumah, ou falando do terceiro congresso, o Ministério de Educação, não vai para casa um pensamento tão frustrante que ela não pensa em caminho, não pensa em futuro. A mim só não anda na pensa. Então, minha colega tudo bem. E a mim, o que é que tem que fazer? Também para a hora que dia que minha colega voltar ao país, eu como incapaz. Continuar na fazer, continuar, apesar de que nunca teve bolsa, mas também incapaz em futuro. E foi tão dramático e traumatizante dentro do meu pensamento, e foi triste para mim, e foi um dia triste e alegre, porque foi que pensamento a Osco com um certo finca pé, em ser o que a Osco está na fazer, e foi que pensamento. Aquela coisa que nunca ela esqueci. Não fala, minha colega, que ela vai ser engenheiro, que ela vai ser doutor, é bem ali, eu continuo olhando de modo que é de sangue. Aquele que pensamento, essa é a única coisa que estava dentro da minha cabeça. Yes, colegas, que ela vai ser o engenheiro, o doutor, é bem, a mesma, porque não teve várias vezes oportunidade de estudar, e para ver situações políticas, não que fazer parte de nenhum partido, na altura, até gosto, né? Então, e foi, não está sofrer de discriminação. Chega a casa frustrante, olha, a primeira coisa que eu encontrei aqui é a minha mãe, vamos falar, para atender dinheiro. Falando de dinheiro, que eu não faço com dinheiro. Não pedi dinheiro tão sem saber o que é que não faço, mas e terá 500 francos. E falam ali, não pega aqui 500 francos, mete bande. Não anda sem saber onde que não anda. Mete bande aqui, 500 francos. Naqui anda, vai sair riba de causa que é na binde cabaço. Olha, cabaço, me lembra como na 7 de junho, aprende a fazer miçangas de cabaço, a mim que lemos na Bafata.
Vamos falar, erva miçanga, sinhos, e coisa que a gente está fazendo, para bom, pode desenvolver num tamanho grande e acabar. De lá, não compra aqui cabaço, não consigo aqui um cabacinho, para 500 francos. Não compra aqui cabaço, leva a casa, não consegue desenhar logo na cabaça, minha mãe falando, logo que não é que fala minha mãe, minha papai, minha irmã, para tudo se viu como e gente que envolve sempre na tudo que é caminho com essa facilidade, e primeiro, minha família está sempre presente. Então, minha família e nunca é fácil na que quem teve na facilidade da osso. E na desenhar na cabaça, sem se viva como a cabaça tem um tipo pele mais liso que até permite para lá se estar arriba dela. E aí fala, não, mas cá assim que está fazendo. Eu falei, e assim agora? Eu falei, não, tem que ir aqui cabaça. Estou aqui em molha, vou raspar, minha mãe teve que ir aqui e raspar para um curso na desenhar na cabaça. Então, aqui é um curso, não sei como uma coisa escala por bem, não teve que vai centro artístico, vai pedir apoio, porque não sei como e tem gente que está com a cabaça lá. A gente chega, um cara chama o nome de alguém, e a gente desenhava uma caricatura de Kumbayala, pedir, o por isso não cobre a cabaça, e falando, eu tinha cara de Kumbayala, e faz um cara tão feio, e fala, não, vai pagar cara, ou faz outro, custa, assim, eu falava, ok, mas o polícia nem falava, olha, gosto de saída, nunca pude ser não, mas vai caça, o pui faca, e mostrar, e falando, tá pui faca ou cobra? Bom, acho que como é que estava interessado para assinar, chega a caça, a primeira coisa que eu fazia, quebra bico de ponta de faca, para sair de que forma mais agudo, enquanto cobra minha cabaça. Olha, um cobra acabar se sair tão bem, riba centro, vai mostrar no dia seguinte, vai mostrar como um cobra, chega a rapaz, como a mina goza aquela, a mim se vi, vai na cansar. Bom, eu falei, nunca se vi, a boca falando, eu falei, não, vou se vi, eu vi na goza comigo, né, cala a boca, o meio de medo, vai caça. Olha, um trabalho que acabasse, isso aqui, minha irmã mais velho, eu ia acabar, e continua com ter um acampamento de Cruz Vermelha que vinha alguns gentes de sub-região. Então, isso toma só que acabar, uau, e vai bindi. E bindi acabar. E leva aqui dinheiro, a mim que eu gosto de bindi em primeiros trabalhos, misturo e coisas que não está falando na guarda. Isso a bindi fica triste, que coisa, mas aqui tem esse dinheiro e fala, olha, não tem esse dinheiro, vindo o cabaz, na altura o cabaz está vendendo para 1.000 francos, 1.500, mas consegui vender na 15 mil francos que aqui vender, e dobro, e muito mais do que aqui dentro, costuma vender cabaz no mercado. E depois, mas não tenho certeza como isso que eu falar, e vender cabaz muito mais. Agora, mas também ele é um homem de business, não família, ele não está considerado businessman de família. Então, vai dinheiro, e depois se calentar mais que um contrato que teve no Porto para fazer 20 cabaças, E foi, vamos fazer 20 cabaças a mim só, que nunca tem experiência. E cuidado, que hora não tem prazo de fazer cabaça, a mim só nunca pude fazer cabaça, e nunca fazer cabaça, e só que outro, como faz a primeira vez que me fazer, e experiência, e sabia que o contrato, para um bom ler, não tem que fazer alguma coisa. Não fala Lemos bem. Chama Lemos, que é um dos grandes referências de arte plástica na Guiné-Bissau. Não fala Lemos bem. E bem, fala nacional, um aprende, assim terá mais facilidade. Isso, chama isso, para bem também aprender, porque 20 cabazes nunca não fácil, e no primo estava acostumado a sair. A nós 4, nós sentamos, falei, bom, se uma aqui está esse contrato, a mim só um cara conseguir executar, não mostra gosto, como aqui está fácil, para não trazer junto. Vai buscar uma própria chamada ferros, né? Vai buscar ferros, põe na fogo, compra ferramenta como para esculpir, como não ferramenta para esculpir aquela, e compra tris. E foi duro, queimar, em bolhas de água sair na mão, teve que ser o que lhe ferreiro mesmo, ser ferreiro, compunha ferramentas na fora,
nunca teve que trabalhar com faca. E nós falamos, a você com mais calmo entre nós tudo. A mim quinta sangue para pintar é preciso. Lemos sumir de pintar, ensina isso com o humano cova e a mim fica na desenho aqui logotipo. Assim que não punsa, lemos conforme cabaz na cava covado, a mim conforme acaba de desenhar, cabaz que vai associar com cova e lemos na pinta. O mais incrível de tudo e de como também não punsa um percurso meio ignorante, ou que não foi meio ignorante, não consigo que nem materiais na altura, não faz coisas de nenhuma maneira, mas ainda saiba também arte espetacular. E que não consigo pintar aquele, e foi com fósforo que pode aquilo que não tem mel, toque e mole, e tá sendo uma pincel. Eu não consigo pincel, não consigo que não vai comprar pincel, não tenho conhecimento desse. Não faz coisas tão ignorantes, mas também que não saiba muitíssimo bem. Então, não está comendo, não está morrendo palitos de fósforo, não está morrendo assim, toque estava bem mole, aquilo que não está usando pincel, aquilo que não pinta o cabaço, e não teve, minha ex-namorada, a outra me casar, né? Na altura, a gente que eu ajano, não trabalha de que maneira, ele era professor, e professor na jardim infantil, com cara de uma nova, para identificar quem. Ele que bem vai ter pincéis, e ter lápis, braça, a fia, e fala, a partir da os na financia. Vos também vou acontecer minha financiamento. E dá no que lá. E partindo para não trabalhar. E alguém que tem na os, não está garantido, e foi o primeiro financiamento que chega, que alguém fala, financia vos para vos poder trabalhar, porque vou precisar de materiais. E de que lá, o que não faz trabalho não acaba, não fala agora, não apoia nomes, não apoia Ismael, Isa, Lemos, Sumani. Não olha como nomes, que na minha vai na acabar, não tenta abreviar, nunca consegui, minha papel. Minha papel estava de perto, minha papel acaba de falecer, está ainda no memória e ensina está sempre. Minha papel falando, porque que bora buscar outro nome. A voz está lá, a voz tudo. E irmãos. Vou para Irmãos Unidos. Naquele momento, não cá por fim. De lá não foi Irmãos Unidos. Não sendo anônimo dentro da cidade de Bissau e na Guiné-Bissau. Não passa não está por Irmãos Unidos. Bissau, Sintra. Bissau era uma cidade onde não executa no trabalho. Sintra e Bairro onde não consa ser profissionais. Então não identifica no cabaz assim. Aos mangas de gente que tem no trabalho e antes que está Bissau, Sintra, que vive uma erva a mesma ele e lemos e polpiata e isso e polpiata e os humanos sede que está fazendo aqui trabalho. Minha mãe estava envolvida tanto naquele trabalho, ele que está levando o cabaz, ele está preparando. Minha papai está trabalhando esse dinheiro, ele que está dando para vai comprar tintas. E então, e foi assim. E a gente não teve sucessos no mercado. E a gente está pedindo trabalho, sem saber como era para nós. Nós não mantém sempre no anonimato. E nunca a gente se vê, não vai muitos anos no anonimato. De trabalhos que estão a ter sucesso, não estou a ouvir feedback de que trabalhos, não está cala boca, nunca não conta a gente como é nós. Até na altura, quando decidi fazer uma exposição pela primeira vez, para homenagem a Zé Carlos Duarte, que foi no Centro Cultural
brasileiro. E aí, nós teve que chamar aqui pintores consagrados para acompanhar conosco na sala. E tudo recusava. Acompanha conosco na sala para fazer uma companhia para ir ser trabalho. E o único alguém que abraçaram e era Dodó das Máscaras, que disse esse quadro, que abraçaram e acompanha com o trabalho. E não teve o Vladimir Cabral, que bem que se viola, aqui com a chega de Cuba, e vai que se meninos que pegam assim atrás, e vai animando na exposição com música de José Carlos Duarte, não faz uma homenagem até na sepultura de José Carlos Duarte, não teve aquela, e fotografias, como no arquivos. E aí que nós conseguimos, que gente consegue bem se ver como tal trabalhos e feito para nós. Nós continuamos fazendo trabalhos, e assim, sucesso sempre tem, sucesso sempre abraçado. E que foi fácil na história, não criaram uma família limitada, de 5 irmãos com o papai que mamãe, uma família que é grande, minha papai é o único filho, minha mamãe é 4 meninas, uma família que é tão grande, né? E nosso sucesso de arte continua a ser. Então, daí, e na literatura, voltando, porque gente pensa só como pintor, gente que se vê que a mim tem um gigante talento dentro de mim. Então, faz manga de coisas. Isso é uma manga de arte, não tem nenhum poema. A mim precisa de Deus. Deus só que não precisa de arte. Aqueles que também pegam minha coisa. E gente que gosta de que está fazendo. A mim está ilustrar. A mim ilustrador. Teve na ilustrar vários livros. Está trabalhando vários livros. A mim, um escritor. Publica um livro, manter mangas de livro como saia acabar com o poder bem publicar, nunca me entra na tormenta de publicar, não. Precisa de consolidar a parte de literário muito isso bem. Isso mora aos, minha filha escrevia, está escrevendo muitíssimo bem, e pude pegar e publicar. Tem filhas pequeninas de 4 anos, que na pinta já também, está pinta muitíssimo bem, sim, minha presença ainda pinta bem. Então, tem gente que não dá continuidade de minha trabalho, minha irmã civil, não está escrevendo, ela dá continuidade, se um dia ela publicar. Bom, voltando atrás, e teve que criar clubes dos poetas mortos. A gente cria clubes dos poetas mortos. Teve vários encontros, teve algumas coisas que agradam, alguns escritores consagrados para ver clubes dos poetas mortos, que sinta eles bem na orelha. E a mim que teve culpa também de aquilo, minha colegas junto com nós cria clubes poetas mortos que tem culpa de aquilo. A outra na papiés, outros que ficavam como não tratei eles de morto. É verdade. E que como geração que cada geração te dá nesse tempo. E manga deles disse a ser vida literária, entre aspas, enquadrar nas situações políticas. Política ocupa ser espaço, outros empreendedorismo ocupa ser mente, organização não governamental toma conta deles, espaço, tempo que tem, e na altura, livros, por até posso como é que 5 livros publicados na Guiné só para escritores guineenses. Então, foi um desafio a mim que minha colega não cria clubes de poetas mortos. Não faz barulho literário, não revoluciona literatura guinense. Juntamente com outros colegas também que criavam barcafone de orção, brigada estudantil, nós unimos forças de outros grupos, não revoluciona literatura guinense. A literatura guinense tem força, a literatura guinense tem e que para há 20 e tal anos, desde que não revolucionário, não faz barulho, e que escritores consagrados passam a juntar conosco, não cria cestas poéticos na altura, não falou de 20 e tal anos, que é cestas poéticos aos que tem, não cria cestas poéticos, não entrava nas rádios com mensagens de amor, noites de poesia, e rádios com cena tem, então todo mundo passa a ouvir poemas, passa a ouvir cartas de amor. Então, e foi um trabalho que nós teve na fazer, muito, graças a Deus. A hora nós estamos falando, sim, senhor, nós
tempo que não arranca também, que no grupo literário, aonde nós estamos falando, Deus obrigado, literatura guinense está vivo. É um orgulho para mim e orgulho para meus colegas, que nós associamos no Criativo Clubes, e orgulho de que outros colegas que criam também esses grupos para fazer a mesma luta. E como nós somos melhor, isso é como falamos, cada geração tem esse tempo, cada quem tem esse tempo de dar. A não dá no tempo. Isso é que a outros gente também estão a dar nesse tempo, mas não está falando como valeu a pena. Outro gente sumial, é sumial. A não bem igual. A outro gente teve na poda para ir se mais. E outros não comem que fruta. E que fruta não dá que semente e outros não volta a comer que semente. Então, e foi assim a parte de literatura. Teve a pedido de, a mim por ser um dos primeiros na minha geração de publicar em livro, mas teve na manga de gente consagrados para fazer uma prefácio e que teve que beleza, a também consigo como livro que cabe só a mim a fazer, tem que envolver manga de gente para publicar em livro. Então teve na manga de gente para fazer uma prefácio que ser escritores consagrados guinenses, nunca teve sucesso. Então, como que Deus sempre ora que sonha para bom, nem diabo, catar diala, que é coisa que motiva, de como tudo que a mim na fazer nesse mundo, se está para fazer, na fazer, e Deus que tem Deus que está põe talento dentro de mim, Deus que dá tudo que a mim tem a osso, e Deus. Então, como que Deus sonha como na pública. Então, isso surge uma oportunidade de nós participar numa exposição de pintura, que será no dia 10 de junho, dia dos Camões, né? Então, lá nós contra aqui pintores, nós pintores consagrados, para Carito Paro, para Falcido Diamantino, Falcido Lacerda, nós conhecemos um dos colegas, que é Heller Pires, um grande pintor, nós conhecemos o Mário Gibol. Esse era Mário Gibol, que é Heller Pires, era dos jovens que estavam na altura. Então, bateu Carrito, Barros, para Mano Júlio, para Fernando Júlio, para Balatá, para Gibril Sila, esses pintores que nova geração, esses pintores que manga de gente que funcionam na fala de arte plástica de Guiné-Bissau. E gente que assim, quanto geração de artistas plásticos que tem na Guiné. A gente pensa como, bom, a nós, como a gente não, e tem a primeira geração, a nós não podia entrar no enquadramento de segunda geração. A OSS está na terceira, nova geração na B. Não pude falar até, não pude considerar em 3 gerações de arte plástica, porque é o primeiro pintor guinense que é Augusto Trigo, depois Augusto Trigo, e bem agora bateu Carrito Barros, entre outros, com cara chama nome para cambiar, depois eles, e bem a nós. E depois nós, a OSS ainda vem a meninos, e depois é meninos, ainda vem outros. É verdade que uma geração que está na tutela mercado, que está na tutela arte plástica, porque que outra geração que não convive, que ela 20 anos, manga deve existir, por situação do país que está favorecido, e país que tem a panoia desde a luta de independência, que tem sala de exposição e que tem materiais de arte plástica. Então, outros acabam de ver de caminho, outros buscar outro lado. E teve arte plástica que teve na desagradar, que eu só que não volta de país, ele assumir presidência e não começa a dinamizar mais. A hora que na papel manga de gente pode pensar como não está a ser orgulho ou está a mostra, não está a mostra. E trabalho também faz. E aquilo que não conta gente, que ser? E trabalho que não teve na face também com colegas junto. E trabalho que não fala a mim também que tinha colegas que teve na face de trabalho. Então não teve na volta para que a coisa vai baixo. Sim, alguém que está tendo força para poder motivar a força de outra gente para vai. Bom, a mim está falando ideias por parte de mim, mas outros colegas também teve que energia de abraçar de ideias. E somos que lemos por ser presidente da Associação de Pintores, para que não voltar, notícias, não contatos internacionais, não tenta pôr, não ajuda, foi artistas plásticos guineenses, como a associação com também foi fora, no nome da organização. E não teve que manga de duelos dentro da associação.
para ver e falta de entendimento, falta de princípio, coisas como que a gente está social, ora quando ajuda alguém que está como mudar uma para dar. Antes de entrar na associação, para bem se ver como tem a manga de problema na associação, mas abo me se não bater um bocadinho, ok? O papel do Papa, ok? E o Papa morreu recentemente. Não sei como é que ele afeta a família toda e afeta amigos mais próximos, sumamente. Tá, me se pode explicar como é que você ultrapassa aquela sua família e naquela circunstância que morre, né? Também que a morte normal que morre. Bom, hora que não fala de papel, me se dá só um bocadinho biografia de papel como fosse uma forma de homenagem. Minha papel vai luta com 14 anos de idade, mas como falava já, e foi torcer alguém que fugiu para mim que acabar para dar luta para dar aulas na luta e recusar, ele sempre me se linha de frente, acabar falar como se me tem na escola, se a escola ser útil para ensinar outros gentes. Então, minha papel falando, e foi torcer alguém, diante de um colega que é na discussão, ele fala, não, está falando foi primeiro, segundo, e cabrar bem cuide, torcer alguém que cabrar cuide e a mim. E na mata está chamando capitão curto, para a hora que da aula, tem que pôr bamunço, para exibir, para poder chegar no quadro. A os manga de ministros, secretários de estados que passam no país, que diretores, manga de gente, foi minha papel que foi ser professor e foi ser diretor durante escola piloto. Então, e alguém que tem Ngala falou mais, mas se não vai para Baijubi, e alguém que tem mais publicações científicas nessa geração, e não falei nessa geração, não Jubi não geração, e por isso era mais, Ngala falou que aqui esse número, e a gente que olha essa autobiografia se vê, e alguém que sempre imobilizado para entrar na tipo de golpe, nunca é certa, falei que é essa razão, de desestabilizar o país, que o conselho nunca se viu como é alguém que está entrando na confusão sobre uma sala e está trazendo que vai pedir desculpa, e alguém que países europeus vêm pedir, por exemplo, a Holanda vem pedir em 87, 88 para vai ficar para ir trabalhar para ver de um estudo que é e descobrir de que faz e se nega vai como não e luta para libertar o país, então eles para esse país que não serve. Não alguém que tem essa ideologia que Cabral preparar para o desenvolvimento do país, sim. E muitas vezes não está criticando coisa de partido, ele está falando partido de cada alguém, partido e de país, partido partido aquilo, que ser na favor de PSDC. Então, sempre contando como ele e filho de PSDC, dia que morreu PSDC que não fazia, sim, não está agarrado esse PSDC, e morreu, e teve grande homenagem para PSDC. Uma maneira que sonhar, uma maneira que está papel, sim. Se alunos de escola piloto fazem e PSDC fazem grande homenagem. Minha papel morreu dia 1 de fevereiro naquele golpe de Estado e tem coisas que a gente está fazendo na terra que também tem consequências. Não talento não fazer coisas sem pensar. Não está pensa curto, pensamentos curtos. Então, ele sai de ministério que é Ministério da Agricultura para voltar na casa e conta-se que desgraça que não fala, que vergonha de país, que golpe de Estado, gente acha que vai resolver só o problema com arma, com forças, gente que tem espírito de diálogo nesta era. Então, isso aí para vir para casa e teve queda, segundo ataque, né? Ataque aéreo no caminho, em uma zona isolada na altura, que gente caça para dar apoio, e gente que por dar apoio, porque e fica deserto, todo mundo na cor para vai.
e teve que e teve problemas de tensão baixa, teve que queda, né? Então, primeiras assistências que tem, e tem no momento que a assistência na Vim tem para chegar ao hospital militar, e já era tarde. Que consequências, e gente está lá antena fazendo coisas sem pensar, outros está fazendo coisas para se benefício pessoal, e que consequências. Mas nós, crente, somos que papel dentro dele, espiritualmente crente, a nós, e crentes, não tem fé como Deus existe, não tem fé como a justiça não é bem cedo, Deus não fazendo justiça, não quero fazer justiça com o nome, nem papel assinando essa, nem papel assinando uma educação linear, uma educação de que tem que subir para o pensar como que coisas têm que resolvido na base de diálogo, na base de respeito, na base de valorização, e aquilo que ensinando, para quem eu conhece muitíssimo bem, e que precisa mim falar de minha papel, e gente que tem falado dela, e gente que tem que se disse assim depoimento sobre ela, e gente que se vê como ele que está papel de etnia, e coisas de princípios que contra tribo, e coisas que contra e que está papel, porque sempre falando como aquela notícia mais conflitos, e coisas que ensinaram na luta, e tem que ser unidade, 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 unidade. Então, é que assinar coisas de raças, e coisas que ensinaram, e tem princípios que disseram para nós seguir. Então, não estão a seguir. Ok. Obrigado, nós estamos ali daquele, porque costume cansado. A mim está falando ali daquele 43 anos, minha mãe ali daquele 50 anos, e isso é ser difícil. Bem, o drone está cinta, e na papel só, sem surpreender, ele está falando comigo na papel, tinha papel, fica fácil. E alguém que está doente, que sai sã, de manhã, e teve na divertir que minha mãe, é na rede. Então, para aquilo vir volta a casa morto, fica nada fácil. Vida, Deus que te dá, Deus que te terá. A nós não vai. Ninguém quer ficar nesta terra, prefeito. Vou matar alguém? Ok. A boca de Deus. Se vou fazer sacalata, e a boca de Deus. A não quer fazer justiça, porque quem não vai fazer justiça. Mas quem fazia as coisas tudo, quem teve na Petruba Guiné-Bissau, teve na Petruba Mundo, porque para ver de ambição de poder, para ver de si que aqui me se cedo, ou que aqui me se fácil. Não é de saber que Deus. Deus, ele é o único juiz final. Deus que compete faz justiça. Deus que tudo as coisas compete. Então, a mim, que competem e de fazer bem, e aquilo que tinha valor, indicado, aquilo que moral, e aquilo que educação que indicado, e para fazer que caminho que ensina a fazer, arte, que gosta dela, literatura, e coisas que gosta dela. E a gente que se vê a conciliar e pensa como um aventureiro, um lantão, assim. A mim, bem formado, tenho formação acadêmica, estou na uma das melhores universidades de Portugal, que é a Universidade do Minho. Não fazia tecnologia, sistemas de informação, nunca pagar bolsa para o Estado, não. Pagar bolsa para minha irmã grande, que é Mamadou Bailo Diallo. Ele que paga meus estudos, se paga tudo, estudar para minha conta própria. E amor à pátria, por a mim que minha irmã Lemos, que foi também e licença e faz pós-graduação de línguas, e licença na línguas aplicadas estrangeiras na EFRA, uma das grandes universidades de referência. Nós estudamos para nossa conta própria, sem bolsa de estudo, e não pagar no estudo para minha irmã grande. E amor à pátria, sempre que papel incutindo, e por não volta ao país, para não dar também. Mas isso foi fácil, não busca bolsas, aliás, não busca trabalhos, desde que não chega ali, e não quer dar trabalho, não disse não currículos, não certificados, não tudo ministérios, e que foi tão fácil, sempre é que dar acesso para não trabalhar. Até no momento que vim concorrer para as Nações Unidas, para a IOM chegar,
uma organização das Nações Unidas, que teve que trabalhar como gestor de base de dados. Então, foi responsável de fluxo migratório e foi responsável também de estudos sobre a altura de Évora, se Évora tem uma só, por ser um dos primeiros gente que nasce Bilba, porque a mim que está fazendo aqui estudos de dados, porque não tem nas zonas de Tomali, Blamas de Jagosto, não tem gente de saúde comunitária que está te ensinando coisas. Então, e chega a altura com uma que não faz ligar a tecnologias e a América é tão grande. E em caminho também fica sem formação acadêmica, e tem que ser um exemplo para minha filho, ela põe fazer arte plástica em caminho se fazer, e como nunca podia fazer curso de arte plástica, como poder, mas se mantém este talento, tem mercado nacional e internacional, e acaba levar a pena para voltar a fazer esse curso, né? E também considerado para fazer e para fazer outros cursos aqui na servir para o país, para ser útil. Então, se uma que nós vê, li orco bu joelha, o dado, e a mim cata joelha, de qualquer maneira, não cata joelha para pedir, porque se tem competência para tal, não está prova para manter. Então, como a mim mais inteligente que tudo, gente, não, nunca mais inteligente, não. Mas, não cata joelha, não cala joelha na terra para um já trabalho, não. Não cala faz aquilo nunca. Então, de lá, decidi, a mim que lembro, não queria galeria. Dentro do mercado de ferro, onde que gente está faltando respeito, onde que gente está humilhando, pensando como a nós engenhar ninguém, e falta de cultura, e falta de se valorizar coisas. E uma está considera todo mundo que está ali na feira de artesanato e engenhar ninguém, um bideiro e qualquer alguém, não. E mas, a hora que não viste fato, não vai à Europa, não está vai lavar pias, não está vai bar, ruas, não está discutir como nós também era para formar. Mas o todo a gente na bar rua ali, não tratar como lixo, falta de respeito, gente que tem educação, a maioria de pecadores na terra que tem educação. Então, teve o choque durante 4 anos que não queria galeria, ou se menos, mas no primeiro tempo, e tão duro para mim, de maneira que gente bimba, que se é fato cheio de calor, cheio de, ok? Mas, é também meta sultan ali, faltando respeito, sem bater a mim quem. A mim também foi papel nessa parte, mas e coisas que eu não tenta puxar, né? Mas, epa, um profissional tem que lidar com tudo. Um profissional tem que lidar com tudo. Tem que soldado, tem que fazer mais. Não tem só que ser. E a mim volta para ir para mudar, para ajudar mudar a mentalidade de gente. Então, aquilo que eu obrigado a criar projetos sociais para criar, não criar bibliotecas nas zonas remotas do país, para a gente começar a ler, para começar a ter noção de que vida, que leitura, que coisa, para começar a mudar a mentalidade, porque bibliotecas que estão a criar bibliotecas infantis para começar a que geração baixa, pelo menos para que geração tem problemas, uma marca não geração tem, a não geração tem problema zero e mais ambição e exibição que não geração tem, né? Não cada pensa num projeto macro, não está pensando naquilo, a não está pensando só médio curto prazo na Jeep. Então, aquilo que não geração tem esse problema. Não geração tem um problema que falta de educação, né? Não está na tenela. Então, não tem que pensar no futuro de meninos. Então, aquilo também que está apoiando, agora que um bindinha quadros, se um bindinha quadros, não está trazendo dinheiro, vai construir escolas. Então, e que está sendo outra escola de raiz, sim, mas está se como Natal, é precisa de CIB, não está treinando, vai comprar CIB. Tá, é precisa de água para poder fazer a coisa, não está treinando. E acho que nunca gosto de GP, nunca está mostrar coisas, mas a hora que preciso, sim, está falar, porque alguém pode ouvir negócio, também que tem bom espírito, né? E me ajudar. Então, e acho que tem feito, e projetos sociais que a gente tem, né? Mangalha também falando, não está apoia que está no alcance, não está fácil. E um apeliado sim, de como a nós não mais pintores mais caros, sim, não mais caro, porque não cara falou que tem melhor qualidade que outro, e de como a nós não teve na trabalhar para não chegar preços também que nós está nela, né? E tudo que nós não fazia, porque e que foi de uma hora, um flash, um fechador, não? Em trabalho de muitos anos, e cada dia nós estamos a estudar, fazer
para levar o nome do país, não quero falar melhor, né? É, tipo, para falar como e tal país tem melhor, e tem bom, e tem qualidade. Então, nós não teve na trabalho, não trabalho, não está fazendo pensando na Guiné, não está fazendo trabalho pensando na Ismael, não. Está fazendo trabalho pensando na Guiné. Aquilo que tem feito, aquilo que não diz estrangeiro, para bem tentar investir dentro do país, mas e que não ser fácil. Falando de estrangeiro, a manga de biaço tá então eu sou um estrangeiro. Papel de que lá um bocadinho. Bom, ele como e tem uma sociedade geracional de não geração que acha como eles que guinenses, eles que dinheiro, eles só que se vê fácil. Então, se o que você não lida aqui que sociedade, a volta afastado na sociedade, nunca se manda como por chamar ele, né? E verdade também de como a nós, que está falando que eu assinando, como a cobra, se me se enquanto é pequenino para cair a cabeça. A nós, quando nós chegamos para tomar, a hora que nós falamos nós, nós falamos que lemos, nós teve que viver fora do país durante anos. Guinense, sim, é que com sino, mangares com sino, mangares com sano olhando, mangares com sano perceber como a nossa guinense, sim. E de como desde no tempo fora, nós estamos envolvidos mangares na atividades comunidade guinense, sim, mas pouco. Nós estamos mais afastados da comunidade guinense e não teve no horizonte mais que estrangeiros. Porque gente que era de mesmo trabalho conosco, não envolve mais que artistas plásticos estrangeiros, e teve envolvimento mais que escritores estrangeiros, não está trocando ideia, não está fazendo junto, não participa não, e menos comunidade guinense. Mas não estava na preparar na cabeça, não estava na abrir no próprio mercado, e que para nós também só, e nós estamos para nós, isso é uma maneira que nós abrir para os próprios guinenses, outros que estão trabalhando na área. E aquilo que não teve na face, e manga deles que olhavam nos trabalhos, está associado, a minha manga vê tudo, está chamando de angolano, chamando de caverdiano, chamando de moçambicano, eu estou apontando a mim de a mim de países de francófonos. Agora que eu ouvi na papel criança, está falando, está bom de onde? Para mim, Guiné, isso é uma boa. Então, no regresso na Guiné, até a Osna falou, gente apontando ainda se a mim guinense. Agora que a nós não falou como a gente está chegando, está falando, mas vos está põe na rede social. Você falou, primeiros artistas, por falar assim, tem primeiros artistas que funcionam pública na rede social ali a nós. Porque na criação só de Facebook, que funciona espalhado, a mim estava na universidade, a nós na universidade não tem Facebook. E primeiro que eu lá, era um colega próprio falando, olha, tem uma página onde todo mundo está lá, com o apoio botar aí. Então, e foi a primeira coisa que eu escrevi na minha página de redes sociais, uma página de trabalho. Então, conta pública, não trabalho. Então, para falar como é que acontece, não que identifica na página como português, não disciplina pública, olha, outra rede social com a zona de fazer. Então, não identifica na cabeça como Guiné-Bissau, guinense. Então, manga deles se vê como a nossa guinense, né? Mas se vê como na conta uma coisa, guinense, está fino guinense. Guinense está fino guinense. E aquilo é que é o problema. E de como ninguém está por fino nós. A nós não está fino ninguém. E guinense está fino guinense. Agora, quando faz sucesso, tem que vai buscar que pequenino que quer se ver nada, para tentar promover, para poder estar para o mais. Mas o que Deus põe? O espelho de Deus, onde que Deus põe o espelho? Não olha a cara. Até diabo olha esse cara, e também olha nesse cara como é fio, e está fugindo de que espelho. Mas vou na espelho, é a vida sempre, porque o que Deus põe? Luz que Deus dá, e na brilha sempre riba de boa. Claro, então, claro. E manga deles acha como a não fica guinense, manga deles se vê a não guinense, está falando, não, a não fica guinense. Mas ninguém que não fica guinense, tá? A não ser filho de primeira geração do país, a não ser filhos de antigo combatente.
Não por dar aquela coisa lá. um terço de luta, não por conta um bocadinho de terço de luta. Isso é um projeto onde nós estamos também há muitos anos, nós criamos Instituto de Língua Nacional, e o projeto está até agora em cima de mesa, em cada papel, 10 muito, ou seja, como que quem tem envolvido no país, e para criar instituto. Enquanto não fosse a conferência, e foi coisa que apoiaram para o governo, ex-governo de Guiné-Bissau, nós estamos na luta até hoje para ser e bloqueado para criar Instituto Nacional de Língua. E que mandam criar aqui página, não papel crioulo. Que hoje, manga a gente está, aderir, não está trocando experiências. E tem manga coisas que precisa fazer, manga coisas que pode ter. Aqui, não sei de Londres, vive anos, coronavírus na Kunsa. Coronavírus para ir na Londres. Teve ano na Londres. Riba país. E contra como encontra esse novo regime. Que cria biblioteca, aliás, para criar um museu. Museu Nacional. E para criar também um museu presidencial. Acham que é muito pior ideia. Tenta entrar em contato com a presidência da República e foi zero. Secretaria de Estado foi zero. Teve que chamar para a Secretaria de Estado. Então, que me porque o presidente mandou que documento, que me se fazer? Mandaram falar, só vamos manter ponte. E esse que me mas como eu para falar, esquece. Esse cara adiante. Mas, olha, um país que tem museu, a mim tem capacidade, junto com outros gente, para não criar um museu que nascer um museu de referência para o país. E que coisa que é fácil, gente. E precisa um país também ter, não tem uma arquitetura portuguesa que o único que os portugueses dizem, para não criar um museu presidencial. E que foi, que acertaram, disse, não falam, bom, para entrar na boca. Mesmo para não arbitar um bocadinho, ou no papel de nossa sociedade, ou no papel de como não está fino um outro, que outro pedaço de tudo, mas para guintes que não cresce, que não vive na sociedade de nós, que na sociedade que não está valorizando outro, onde que não acha como, onde que não está pensa como a mim mata fulano, ou se está fulano subir, e para ver como inafetam, ninguém afeta. Então, como é que vive naquele ambiente? E para meninos que crescer, na jubi que ambiente, que não vive naquele ambiente, que não desenvolve naquele ambiente, como é que não é afetado? Como é que, explicando, como é que vive no ambiente? Você vive no ambiente e duas coisas. Você entra numa luta geracional que vale a pena. Se entra naquela luta e pode dar certo, demonstrar como a voz estudiosos, a voz que dinheiro, a voz que não dá continuidade. Ou você um caminho de neutralidade. Vou ficar fora, vou fazer uma vida simples. E tem algo que o lado neutro. E tem que ser tão forte na se sustenta aquilo. Porque não já outro gente na CIB sem competência, riba de bom, sem conhecimento, riba de bom, e que gente que não dá é país um futuro incerto, e que gente que tem tudo poderes na mão. Avô que neutro, avô que acha como o capaz também de dar, o toia os sonhos não vai para água abaixo. E triste, porque o capo vai lutar aqui gente, o capo diferente aqui gente. Na situação de nova geração de meninos que não bem, seu futuro tá acaba sendo fungolido. Porque a hora que o fungoli, boca limpo. A os povo aonde teve na papel com um voluntário, minha amiga, que bem está na ajuda.
na alguma parte da educação. Como é punta bajura na escola, que como se faz grande? E falar, me se convocaça para minha mãe. Como se convocaça para o mãe? Manga incógnita está dentro do, manga resposta está dentro dessa, é a resposta. Olha, e que fala, me se vai fazer curso, me se forma, me se cedo, alguém que me se direto para isso, para outros gente que não vem, não. E não vai, e a primeira coisa que pensa, me se fazer casa para minha mãe. Como quando fazer casa para a mãe? Não podia, nunca me se tirar algumas coisas, mas é bom para nós, quem não acompanha, para buscar resposta para isso. E gerações estão a ser uma geração perdida. Isso é uma que está crítica sempre. Mais perdido que nós? Homem, a nós não teve uma consequência, não se não paga erros do nosso país. Não se não paga erros de luta, de libertação, de rivalidades que faz dentro de lá, de ódios que cria entre eles. É até a osso. O país está na paga aquilo. E a nós ser filhos, não estão a sofrer aquilo. E a nós também, nunca para pensar como a nossas futuras gerações para dar um passo. Não. Nós não volta naquela mesma mentalidade do nosso país. De exibir mulheres, de iludir mulheres, né? De mostrar como por ser um bom dirigente, tem que ser um bom ladrão, né? Por ser um bom dirigente, tem que ser um bom contador de mentira. Por ser um pecador né lado, tem que ser bistifato, a pecador, sou bistifato. Se você é simples que calção a pecador. E esse é verdade, é? Não. Para aparência. É verdade. Radon comandante, para encontrar bem para Bissau, a mim falado como ninguém não vai quartinho. Não tem que vestir mais gravata, não faz bem cada banho. Para bem que assim que não vai contra aquilo. Vamos falar então se que é. Não dá um exemplo de. Se você ver na minha página, um público que acaba fazendo um trabalho de um grande mural que eu faço. Onde minhas seguidores publicam assim como a mim gosta desse tipo de coisa. A mim embaixador urbano de Nações Unidas, né? De União Habitat. Mas é difícil olhar um civil. E alguém fala assim como se tem celebridade na Guiné-Bissau, Ismael. Mas suma e cata parenta. Então, bota desprezar. Bota se biqui. Bota fingir que boca conhecer. Manca comenta, não diz comentário lá na arca, e cada quem tem direito de comentar o que me se comenta. E de como a não é reconhecido há 2 anos, não 25 anos de carreira. Mural de Guiné, é mural. A não pinta vai mural. Hoje no bem Guiné, na primeira férias, Secretaria de Estado, Cultura e Humano, e foi no momento de carnaval, não pinta mural, para não teve que experiência de festas que está fazendo na bairro, na freguesias, depois que bandeiras nas ruas, não pinta cultura, não pinta muras e praça, ligando máscaras, étnico, cultura, não põe bandeiras nas ruas, na pilares e impostos. São a hora que o presidente não vem que coloca aqui bandeiras de cada país. Não pula. Mas nunca ninguém papel dele. Nunca a Câmara fala, não dá. Não quando aqui gente, não faz papel com ela. E tem políticas, coisas que não acontecem na terra. Para mim é engraçado, né? Tem coisas que não acontecem na terra. Olha, alguém está falando, essa é uma mensagem que chega de um de nós meninos. E fala, não há trimente que garantes, não há bate que garantes. Uma coisa trimentino. A nós que mais tem lenha, não mais tem firquilha, não mais tem fogo, não mais tem gasolina. Bom, quem que mais tem lenha? Quem que mais tem lenha, mais tem Fabia como quem que não promoveu e que se não promoveu o direito, que se não promoveu o direito de falar eles como essa coisa de se ver como quem que abre caminho para bom.
budem o tenga fincar hoje. Para ver aquela que a Ah, Europa tá fazendo. Europa, a Cuba abre caminho, mas pensa tá, né, há outros países africanos e tá com Senegal é um bom exemplo aquilo. Senegal, quem que abre esse caminho, se uma geração ba Diouf, para sair humano, tem grande respeito para Diouf. Para ver como que elas se abre caminho para o mundo de futebol. Que elas que fazem o mundo do futebol de Senegal, a os chamados. Então, se hoje sair humano na chamado, hoje aqui o na chamado, e para ver como a Diouf passa a bola, a Kim passa a bola. Então, aqui coisa, a botar garra-se que está dentro, ver como assim eles, a botar tem que fazer o trabalho de casa. Que elas fazem, que guerras que o capriceiro faz gosta, que bom, gente teve na fazer. exatamente. Exatamente. E o que é que me se falou que é? E digo uma própria geração que se conformar, que não falava aqui palavra fino um outro, não queria guerras geracionais dentro do país. Se você não queria guerra, ou não promover alguém, você promover para se desenvolver. Não promover a criação de guerras geracionais. E aquilo que põe a nossa boca, não tenta fazer um bocado de arte plástica de Guiné-Bissau em geral. Não decide pegar só no trabalho. E o que não falou de que meninos? Isso é universidades que não tem nele. Como a cursa e cabine de bom terra ou melhor universidade. Às vezes, bom empenho também te levou para ser bom. Isso é uma que quem teve na fala muitas vezes. A mim faz tecnologias. Galo falou que uma má de tecnologia que tudo gente tem gente que mami porque ensinaram na. E tem que ensinar que a mami conselho. Mas para um bocadinho que se de informática e gestão, sempre teve na fala como a Guiné-Bissau que está preparado para ter informática e gestão. E cá está. Na conta na falar e cá está. Nunca se não fala que professores e mal. Mas de forma que gente nasce como engenheiros informáticos na Guiné-Bissau, essa nasce de uma forma incompleta. Em vez de falar, essa nasce errado. Essa nasce de uma forma incompleta. E será que é gente que não é formado, que se não toma diploma, que toma diploma como licenciado, como engenheiro, boa falar eles como e que engenheiros? Esses vão saber enfrentar engenheiros que fazem na Senegal. Esses vão saber enfrentar engenheiros que cursam na possível como universidade está bem preparado. Onde é que catedráticos que dão aula, a não professor foi catedráticos e que mestrados não, e catedráticos que dão aulas. Esse é muito bom ponto, muito bom ponto. E na universidade tem um dos grandes universidades. Abona esses hora que bem começam a trabalhar, que erros incompletos de uma formação inacabada, de um conhecimento mal adquirido, você fala que futuro do país. E esses que não vêm dirigir o país, e esses que não entram na função pública, você fala esses que licenciados. Na minha opinião, tá acha como não se diferença tipo de coisas para ver como a botar né gente que se vê na notera, gente que se vê ou é que finge como é que se vê, como tem níveis, tudo que tem esse nível, ok? Universidade, nem na Europa, e tem categoria de universidade. Uma universidade lusófona, ali com uma universidade de Minho, é que está firmando mesmo cão, é que está em diante. Para ver, essa categoria totalmente diferente. Então, não compara com uma universidade de Bissau, com uma universidade de Inglaterra, ali, por mais básica que a universidade seja na Inglaterra, para na Inglaterra, você tem aqui categorias de que universidade de elite mundial, ou tem a categoria de universidade europeu, ou tem a categoria de universidade nacional, e aqui nacional tem a categoria de universidade regional. Então, assim, cada etapa ali é diferente percurso. Mas não é um país que livro que tem. Não é um país que tecnologia e que está preparado para que tipo de materiais. Não é para pegar com um colega na Guiné, que está no mundo da tecnologia, que estuda na Guiné-Conakry, e não falamos de como estudantes aprendem programação. No liceu. Não, até aprender na universidade na Guiné-Bissau sem usar computador. Sim.
Sim. Mas como acabam de aprender programação que escreve código na papel? Para ver código, nem que vírgula que falta lá, que código que ela funciona. Eu tenho que vai compilar para saber o que é que não falta. Se não funciona, se ela funciona. E como é que tu aplica no teste na papel? Ok, o que é que não me conta? No aparelho de Estado, o que é que não conta? E não está mal. Não conta notícias estrangeiros, programadores, para trabalhar na finança. Para conseguir segredo de Estado. Agora que servidores não vêm trabalhar e têm que trabalhar, estrangeiros têm que vir tecido. Para fazer. Eles não conseguem código. É não conseguem segredo do próprio país. E como não tem informático, não tem muitíssimo bons informáticos que estudam fora. Não tem gente capaz. O país tem tudo área de formação capaz. Apesar de que tem a oportunidade de manga de GB sem conhecimento. Porque nós estamos na luta de vaca com cabra, quem mata na força, né? Para você, a mim está direto, ainda me cata pop para mim, quero buscar alguma simbologia, talvez não tenha. Não. Em bom comparação, Então, se o cara tem a costa largo, basicamente, ou bom, como é que Ok. está falando crioulo, Eu tenho que entrar no sistema. conversa de Aqui não magro, vou falar sistema. com uma conversa de magro que estou ouvindo a code fallback. Lina Guiné, você muda aqui a palavra e falar sistema. Eu tenho que estar no sistema ou eu tenho que estar no partido político. Ok. Então, mas continuando a preocupar que base é guintes quando fala que não sai bom e que formado, mas formado só no papel. Para ver nível de conhecimento e ser outra coisa, nível de implementar depois que conhecimento é ser totalmente diferente. Aqui na para ver eu olhar a categoria ou na computing com gente que tem a mesma formação que bom, mesma experiência que bom, e a bocala para ver a mesma língua, bocala entende em outro, profissionalmente, tecnicamente naquela área. Então aqui que problema que também que não é bem cedo depois. Uma fala de como no cala tem segredo, não aparelhos, não pode como tudo que tem bem enemies de fora. Em termos de outro país, outra raça não bem toma conta de não instituições. Mas o tem é problema de ali como não telecomunicação no país. Para ver a telecomunicação de Guiné-Bissau is open communication. Então basicamente falando uma comunicação totalmente aberta. Na Guiné, de vez em quando se liga a Guiné tem parte na China. Então, o que está liga Guiné direto dali, sabe liga Inglaterra, que está liga de Inglaterra para Guiné. Então liga Inglaterra, também ainda China, e vai na onde, vai Senegal, vai chegar Guiné-Bissau. E tem que passar tudo o carro. Então qualquer alguém que está na Senegal, qualquer alguém que está na coisa, não pega o seu telefone e não vinha conversa tudo na Guiné-Bissau. Se mas não tem na própria estrutura, infraestrutura, que é coisa mais importante em qualquer país, não tem nós próprios, não tem que pistar de outro guinte. Então não acaba sendo uma sub-região, como é que não acontece no momento. Que danos futuro para a geração que não vem atrás, das coisas que não fazíamos. Epa, tá no futuro que não falou uma coisa simples. Agora como pintar um quadro e sai errado, o que a gente tem que fazer? Não tem que pagar mais para pintar mais. Que causas que tem lá? Um perde tempo, um perde material. Então, não tem um aparelho de Estado mal, uma administração mal feita, não continua tendo uma administração mal formada, uma que está mal formado e que está bem. E a outra vai, imaginando, num país, se o ministro que tem, trabalho que tem. Só hora que o ministro vem. Então, e tem falhas administrativas. E tem falhas no próprio sistema de função pública, né? E função pública precisa de... Então, e preciso para não ter um bom ensino. E preciso para não ter um bom ensino. E preciso, ensino cada dia, isso não desagrada. Eu vi, às dias, é na papel de Kwame Nkrumah. Onde é que nós estudamos, né?
E tudo que estudava na qual me curma até década de 90 aí, e na papel de Carmen curma como um liceu nacional de referência. Mas os tetos na riba de alunos. Uau. Para olha, teto na liceu na riba de alunos. Mas é continua tendo diretor, é continua tendo alunos, é continua tendo professores. Hein? Ah, é? Eu só mesmo pode fazer um live de que lá. Uau. Diretor está lá, professores estão lá, alunos estão lá. Mas teto na riba de alunos. Então, como olha, em vez de gente desenvolver, gente está na retroceder. Gente está na retroceder. Então, a vossa forma gente mal, você tem resultado mal. Se você tem gente capazes, você tem sucesso. Você tem sucesso. Na falou, teve um colega que recebeu pedido de manga de alunos para escrever sua monografia. Durante escrever monografia. E isso não contou. Ele teve que pagar, não pagou para escrever minha monografia. E teve colegas professores que também cruzei provas ali na minha galeria. E teve na lei textos cheios de ortografia. É que se fazer redação. Redação é que se vi. Últimos tempos, lemos por falou. E foi na galeria um código de estudo. Alunos também fazem estudo ali. De maneira que também é que está preparado. Por meio que está fazendo ali, que é questão de gibi, eu acho que talvez por achar na gibi. O que é olhando que lemos para o que falei, não acha que sim. É que só, onde lemos, onde é Gmail e Polo Teatro. Não falei nada, que é o homem. Não, por só que mandaram para não fazer pesquisa. Não falei isso. Ali, sim, é nosso. Essa boa pintura, sim, não me sim. Logo que hora sim, estava distinguir bem a pena e ribarcar, sim, tão calanta, de maneira que sinta de uma forma assim, e que só nunca sinta de uma forma tão humilde, né? Mas, e que é para ver eles que sinta, me sinta bem de que maneira. Logo lemos falei assim, não, mas vos, e cá assim, o que é que você diz, Melo? O que é que você lemos? Se você vai fazer uma pesquisa, você tem que pesquisar ainda de vida que alguém possa, quem não vai pesquisa? Quem não vai tem que fazer trabalho em casa. Você tem que fazer trabalho em casa. E segundo, você tem que formular boas perguntas. De que é que vamos... Não, por explicar, só vai quadro, vai. A você não vai fazer um relatório, vai interrogar. E só que não aponta, você vai... Como é que você não conta índice? Vou entrar na introdução, vou fazer aqui desenvolvimento, vou fazer de objetivo, vou fazer aqui conclusão, que coisa assim tudo. Vou não fazer, vou ter que ter parte de abstrato. Vou ter que saber tudo como é que vou ter que fazer um teste. O professor tem que criar template e dar voz. Vou pegar aqui template, vou fazer o trabalho bem feito. E que só na metade folha branca. Mas imagina agora alguém acadêmico que sabe fazer um documento, um relatório bem feito, bem organizado. Não, é assim. Assim como falar na Guiné, como assume se tu já em trabalho, basta falar para escrever relatório. Vai. E tipo, hora que o misto só intimidar alguém, põe caneta que folha arriba de mesa. Não intimidar, sim. Tu põe caneta que folha. Sim. Bom, ok, tem caneta, eu tenho folha, ok, vamos aí. Logo, o que é que não faz? Logo, está se sentindo intimidado. Uau. Que não é intimidado. Não tinha que ponto. Mas você não falou tudo, né? Você não falou tudo. E tem aqueles também, inclusive, como isso é a universidade, mas que você não cria esse máximo esforço do que é poder. Ah, não, claro. E não sei também lá, mas não fala de maioria. Maioria que não sei lá. Maioria que não sei mal. Você não falou tudo. Não, a maioria claro, não sei mal. Ainda tem sempre que um ou dois que está pega texto que não consegue aproveitar. Se você se fazer uma coisa bem feito, nem mais, se você enquadrar direito numa pesquisa, o que pode rodapés, a boca tem o que se fazer, mas só o Google, a boca saca, de maneira que boiar no Google, na internet, assim que vão cambiar na coisa. Então, e que problemas que não acontecem no ensino? É isso que nós falamos há 2 anos, e a gente consegue reconhecer no trabalho. Não consegue
dado que homenagem pelas primeira vez que não funciona dado prêmio. A não teve já não prêmios internacionais, não condecorado em vários países europeus, né? E foi prêmios que não teve na pública como guinense. Então, alguns jovens em si, na falei alguns jovens e organismos internacionais, funcionam fazendo uma homenagem. Então, ano passado, teve 3 homenagens ali no país de organizações que condecoraram 3 vezes ano passado. Ah, foi uma coisa tão bom, né? E um reconhecimento dentro do país, num ano eu recebi 3 ou 4 condecorações, hora que nessa ideia não tem outro que tem que preparar para baixo, é muito bom e coisa motivador. E coisa que está pondo não tem mais compromisso com nós próprios que aqueles que nos seguindo, que estão nos seguindo, que tem que olhar como referência. Então, e coisa que não está agradecer, isso que está falando, não está trabalhando para cobrir o pano de pinto, porque esse não é trabalho. Mas se tem aqueles que reconhecer no trabalho, não está agradecido. E não está continuar, não continua fazendo o trabalho. Sem prêmio, não prêmio, não continua fazendo o trabalho. Mas, em todo caso, e tem gente de boa vontade que se reconhece e se dá valor. Então, aquelas sempre coisas que, para qualquer artista, é gratificante. Mas a voz boteve já prêmios internacionais, boteve na grandes museus do mundo, e, inclusive coisa lá, na manga de causa de referências na Europa e em outros lados. Qual que diferença de receber prêmios internacional, um prêmio calibre internacional, mas receber prêmio do próprio terra? Mas a outra luta para Guiné. Então, como é que ela está fazendo sinde? Como a mim reconhecido fora, manga de anos, mas God não é reconhecido na terra. Que grande diferença, não? Não está sentindo bem e tem de mudança de mentalidade, né? Porque há 20 e tal anos, o cara reconhecido, os estrangeiros não reconheceram o próprio país, olha, é na Juve. Eles é que estão fazendo aqui mesmo coisa. A geração, não geração, estão a reconhecer no trabalho. Não falo mais, não geração, né? Estão a reconhecer no trabalho. E um sabor que o capo de conta que se sabora, né? E muito mais orgulho comer um caldo de bem, um caldo mancar. E uma coisa muitíssimo bom. Você sente como tem um compromisso grande, que a própria geração, porque é na espera de bom, é apostar na bom. E então, a boca pode ser de decepção. Porque além de geração, e que outra geração que não vem, é na olha também como ser referência. Isso é uma que a gente também falando como a nossa ser referência. Então, compromisso moral que não tem, compromisso moral também que não está assumindo como não tem com outro gente. Então, para reconhecer dentro do terra, e eu falei melhor que outros reconhecimentos, mas de um reconhecimento que o cara está tendo em palavra de descrever, né? Obrigado por aquela. Mas antes de não acabar, me se faço 2 perguntas. Delas é ser o não se em caso se a nós Jorson tinde qual que responsabilidade de ser o primeiro Jorson depois da independência. Na boa opinião, como acaba todo aquilo? A nós, guinte guerra para nós. Não papéis pedido na mato, é pedido durante a colonização. Mas nós que primeiro Jorson guinense livre. Porque tem nenhum tipo de coisa na pegar no trás. Não, a nós também, e Jorson custa mais qualificado. Não tem mais escola do que no papéis. Nós dizemos mais bem constituído, mais bem estruturado para liderar a guerra que nós está de desenvolvimento do país. Será que não entende não responsabilidade para ser o que primeiros que está diante? Bom, eu respondo a pergunta.
A mim acha que mano não entende. Aqui responsabilidade após a independência. E de verdade também de como nossa geração também teve muito bloqueio para dar continuidade ao desenvolvimento. Havia alguns antigos combatentes acham que é luta, então é preciso ainda de garra para sentir sabor de que aqui 11 anos de luta e teve a perder. Não acho que é perder, não. Porque dá uma bandeira, um país, um hino, uma identidade. É dano. Mas depois de luta, e tem gente que não prepararam para dar continuidade do país. Que Cabral se vai preparar, segundo quem teve história como sendo seus filhos, né? Que são antigos alunos de escola piloto. E que próprios antigos alunos de escola piloto, até a osso, mais intelectuais, e que tem aquele que doutrina de dar continuidade, tudo bloqueado. Tudo bloqueado. Então, dentro de que geração de antigos alunos de escola piloto, alguns levaram para a corrupção. E então, que gente tem a osso não vai para o Jube, e eles, a osso que está na frente do país. Nem sei que a primeiro, mas a segundo, ou terceiro, quarto, na Orienta, quem está à frente. E que antigos que estão na Dana. Mas aqueles que prepararam para dar continuidade, isso é uma que alguém falando como falei eles como a Bosque Cabral na prepara para dirigir o país. Então, alguns odiaram Bahia. E que geração de antigos alunos de escola piloto, alguns odiaram Bahia. Entende? Então, se você odia Bahia aquilo, a não ser filhos, não paga ódios que não para pescar civil. Que é odiado. Então, e aqueles que também, na geração que estão tendo oportunidade, isso de corrupção mental, toma conta deles. Porque não tem já gerações que sejam ministros, não tem já geração própria que sejam secretários de Estado, e não geração própria que sejam diretores gerais. Mas com alguém de nossa geração não comprou 5 casas num ano, que esse salário? De nossa geração não andou por um carro de 50 milhões. Que esse salário? Que esse rendimento bruto? E triste, hora que não olha esse tipo de coisa. Nunca tem inveja, nunca tem inveja de aqueles que não andam de carros de 50 milhões, de aqueles que são diretores gerais, não. Mas ele está mostrando de como, que perfil e de que geração. Porque e não geração que está nessa. Além de como nós não tem um país que está dirigindo a corrupção, ora quando ser o ministro, o secretário-geral, ou qualquer um dar o curo, está falando, aproveita aí, não. Porque eu sei como a boca está ralada. E ora como decidiram que não levar a justiça, e próprio, e que a população que está saindo está falando, ante ele primeiro, ante ele que consane ele, Borroia está falando. Então, não tem uma geração que tem hoje dia de ponta a mão a fulano, de falar Karen, a boa Yara, porque eu sei também como a boa Yara, ou papai Yara, a boa própria para dia também que tem a oportunidade de chegar a também não é fácil também igual. Então, que toda geração que tem é garganta de você falar alguém como essa coisa não faz está errado. Ok. Então, essa pior coisas que nós gerações estão a cometer grandes erros. E grandes erros. Então, que erros nós estamos a cometer? E depois manga de nós gerações tem medo de ser filho ali. De falar uma maneira, busca maneira de cuidar do filho, porque a condição que tem. A boa prova não manda, se você condição que tem, que é a condição fatal. Se você uma condição que tem, uma corrente do filho para ficar na Europa, que agora que não dirige, então, e que vale a pena. Porque eu sigo começando a fazer coisa de errado. Não, claro. A mim acha sempre que ele como é falar, que ele brincadeira. A boca está adiante, eu tenho o filho, a família, tudo está na Europa, não estuda. E brincadeira custa não. Ou custa doente, também a Europa vai fazer tratamento.
E a boca está Amoia, diante, que tem que poder mudar a situação. É não falou, complicado. alguém, e como esse manga do ministro de Estado, secretário de Estado, e que mami grande, não. E tem mangas que mami grande, tem 43 anos. E tem aqueles que casam. Mas é luxos que até gibi. Que é esse salário? A nós que está na área privada, empreendedor, a nós que está na trabalho dia a dia, não tem contratos de milhões, não trabalha, não viaja, não assina no contrato pessoalmente. Que por gibi. Que sana gibi. A boca não recebe agora um salário de 500 mil franco CFA, não está para um ministro ou um secretário, sabe, se chica próprio. Não recebe, porque em Catalunha muito leva interesse nas coisas. Mas não comprou casa que custou 500 milhões. Quatro casas, 3 casas. Não andando na carros de luxo. Não, ele aponta. A mim que não tá fala sempre. Ninguém gosta de apontar. Ninguém gosta de papiar, porque tem que enganar falou já não como ante ele primeiro. Mas se não fala aquilo, nunca no carro com ser resolvido. E esse que é o problema agora. Ali que o problema está, né? Será que a gente está pronto para... Está preparado para resolver aquele problema. Mas, se a minha vai para vai papiar, imagina, por exemplo, se a minha vai para vai papiar, o que é que ela fala? Se a boca vai para vai papiar, o que é que ela falou? Então sai de Londres, vou bem, né? Sai de Londres, vou me sucumbir. Sai de Londres, bem. Antabo pouco cumpo, tem que estar na Guiné-Bissau. O puro cumpro qualquer coisa custa não. Homem, para não cumprir, não tem que mudar a mentalidade. Exatamente. Mas eu tenho que sofrer para o filho vive bem, para o neto vive bem, para que geração que não vive bem. Se uma mãe que não papéis dá ser vida na mato, como é que é sofrer para nós? Também, não cara dá no vida, porque não cara vai enfrentar já tiros, mas e chega um momento que não tem que fazer melhor. E para o filho bem, vai dar também continuidade. Porque desenvolvimento e continuidade. Exato. A mim pensa como, não é o problema é esse. De que não posso perguntar, será que nós geração percebe de responsabilidade ser primeiro? Para ver como não perde que cultura de sacrifício. A geração nunca tem nem um bocadinho aquilo. Cada quem me se cuida na frio, cada quem pensa com uma sorte, sua capacidade tem. E para ver aquilo, como anda nessa situação. Mas me antes de não acabar para apontar o nem conversar com o papai, sabe ter um recado para Eno Jorson. Qual que é o recado para nós? Bom, se para a geração, eu como a nós não precisa de não pensa, porque não deve ser o próprio veneno do país. A nós não deve construir um futuro melhor para nossos filhos e para que geração vindouras. A nós não tem que utilizar essa capacidade intelectual que Deus dá, porque cada tem um burro e cada um é útil. Cada um é útil em alguma coisa. Não faz bem, não pensa de como o mundo que ela acaba na nós. E tem aqueles que não bem. Não rapati, não luta contra a corrupção, não luta contra a injustiça, e que elas que não pai da vida pela, e que precisa não fazer, mas não deve fazer de uma forma não violência, de uma forma pacífica. Não mostra capacidade de como não pode fazer. Se aposta na nós, não mostra como não deve fazer, porque não pode fazer. Não ser exemplo para os filhos. Não ser do caminho e luz para os filhos. Porque tudo que eu vou fazer de bom a nós, e não ser orgulho de geração com a disso. Tudo bem que eu faço a nós, vou não receber que bem. E por isso que ser para bom, mas a geração não receber. Mas se você mal, vou não receber mal. Não pode ter exemplos de aqueles que sumiam mal na terra. Ser filhos inocentes, mas a nós está na paga, que se papel paga. Fácil. Se papel faz manca de coisas,
errados, se é para assumir ódios, se é para criar manga de injustiças na terra, eles ficam culpados para erros do seu país, eles ficam culpados de pagar o que você pode fazer, mas a nós estão a pagar. Então, a vós também, se vou fazer igual, a próximas gerações não recebem igual. Antes de que lá, não muda a mentalidade do outro, nós temos que mudar a mentalidade a nós próprios. Mudar a mentalidade, ou não ter um Guiné bonito, um Guiné saudável, um Guiné cheio de crenças, um Guiné de amor, um Guiné de uma visão futuro. Nós ser o futuro e não continuar a ser que homens de amanhã, que homens que cabrar sonhar, que homens que não papel luta para nós ser. Não ter a mentalidade de macismo, não ter a mentalidade de falar a mim e melhor na força, não luta, não fazer uma concorrência, não fazer um desafio. E que aqui desafio de falar a mim melhor, não, sim, não faça, não, se é bem melhor, então faça. Se é bom, faça. Se é bom, mostra como o me se faz também. Essa que mensagem que me se disse, para a minha geração, não mudei a mentalidade que não tem, né? De exibir ferros beijos na rua, de mostrar de corrupção, não sendo corrompindo filhos de uma forma indireta que não recebe. Porque tudo exibições que nós estamos a fazer na via pública, de modos de falar, de atos, e não filhos na Afrano como a nós ser exemplo. Porque aquilo é o que ela precisa mostrar e que quantidade que você não fala para fazer. Olha, eu consigo mostrar um caminho errado, você não fazer uma coisa errada. Nós cedo também uma geração que tem que dizer um bom árvore. Um bom árvore que dá frutos e para a próxima geração também sentir sabor de como é geração e capaz. Nós estamos no momento certo de não corrigir nos erros. Nós estamos no momento certo de não fazer o que nunca faz. Nós estamos no momento certo de não mostrar como a nós guinenses e capaz. Não mostrar no papel, seja onde que está nele, como é por sentir orgulho da geração que luta, pelo país que luta para ele, como sim, valeu a pena não luta. Então vale a pena também ter filhos que não dá continuidade. E obrigado, e mantenha a dignidade. Obrigado, Ismael. E mensagem não recebida para toda a geração. Me pensa como está na altura de não continuar a criar esperança, não continuar a lutar. E o mais importante de tudo é continuar a entender como a não tem uma obrigação grande de ser o que primeiro. Ser o primeiro nunca é que faça. Ser o primeiro filho, ser o primeiro trabalho, ser o primeiro na tudo o que faça. Então, e cabe a nós para não fazer alguma coisa para a Guiné-Bissau, para que Guiné que não vem atrás, para ter a melhor Guiné-Bissau que não herda de não papéis. Obrigado, Ismael. Nagar seu tio pelo tempo que teve ali comigo, pela história de vida que o dissano, que o percurso e a preocupação também de metade disso tudo. Nagar seu, muito obrigado. Tá, cara, muito obrigado pela oportunidade. Olá, você gosta de vir com o cabelo? Jube, não tem manga dela. Calcali base, para gostar de uma página. E eu, enquanto não faço, de favor, subscrever. Passe em carabias que não manda vídeo para notificar. E não mandou mensagem no telefone que não pode seguir. Ok? Mas se não tem vídeo manga dela, de favor, passe a informação para os colegas, para os amigos, para os companheiros, para os manjuas, para via como Calítica Binja. Tudo sexta-feira, a partir de 9 horas, não está junto com você. Bem-vindo a Calítica.